Aula 124, Evangelho segundo São João. Queridos irmãos e irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuação do segundo capítulo do Evangelho segundo São João. Jesus expulsa os vendilhões do templo de Jerusalém. Aproximava-se a festa da Páscoa dos judeus e Jesus dirigiu-se à cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas. Viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. E seus discípulos recordaram-se do que está descrito nas Escrituras Sagradas. O zelo da tua casa me consome. Salmo capítulo 68, versículo 10. Perguntaram-lhe os judeus: dê-nos uma prova de que o Senhor tem autoridade para agir dessa maneira. Jesus respondeu-lhes: destruam este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Os judeus lhe perguntaram: como pode o Senhor reconstruir em 3 dias um templo que levou 46 anos para ser edificado? Jesus referia-se ao templo de seu corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Capítulo 3. Conversa de Jesus com Nicodemos. Havia um homem chamado Nicodemos, membro do Sinédrio, chefe dos judeus. Depois da sua reunião com os fariseus, foi à noite ter com Jesus, dizendo: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, pois ninguém poderá fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: quem não nascer do alto, ou quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos fala com Jesus: como um homem já velho pode nascer do alto ou de novo? Respondeu Jesus: quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é o Espírito. Necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isso? Disse Jesus: és doutor em Israel e ignoras essas coisas? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Deus amou tanto o mundo, a ponto de dar seu próprio Filho, para que todo o que nele crer não se condena, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Aquele que pratica a verdade vem para a luz,
Torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Mensagem: Jesus, no entanto, fala de um novo nascimento de Deus, da água e do Espírito Santo, numa referência direta ao rito do batismo, e faz uma comparação do vento e do Espírito Santo. O vento serve para expressar a liberdade de ação do Espírito, seus efeitos sensíveis, apesar de invisível. A serpente simboliza o demônio e a sedução do mal. Jesus tomou sobre si o pecado do mundo, julgando a antiga serpente pela morte de cruz. Pela fé em Jesus exaltado pela cruz, ressurreição e ascensão, temos a vitória sobre a morte e recebemos a vida eterna. Como os israelitas, feridos pela serpente, foram salvos, olhando a serpente de bronze levantada por Moisés, em Números, capítulo 21, do versículo 4 ao 9, assim também nós somos reunidos pela cruz de Cristo. Novo testemunho de João Batista. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram-lhe: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, de quem tu deste testemunho, ele o que está batizando e todos vão ter com ele. João suplicou: nenhum homem pode se atribuir uma missão se ela não lhe for dada por Deus. Vocês ouviram o que eu disse: eu não sou o Cristo. Minha missão foi vir antes dele, preparei o povo para a sua vinda. É nisso que se realiza a minha alegria. É necessário que o Cristo cresça em sua missão de Salvador e que minha missão de preparador vá aos poucos terminando. Cristo veio do alto e é superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala de coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos. Ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Aquele que recebe seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medidas. O Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mensagem: o evangelista João diz que João Batista conduz os discípulos a Jesus dizendo que ele é o amigo do esposo, Deus, e que ele não é o Cristo. Aí João Batista passa para eles e para nós também o conhecimento da divindade de Cristo. É o último testemunho de João Batista, porque depois foi preso e decapitado. Purificação, o batismo. Na próxima aula, o 4º capítulo do Evangelho segundo São João. Lê a primeira epístola de São Paulo ao Timóteo, página 1517, 1518, capítulo 2 na Bíblia de Maria. Escreva no caderno o versículo que mais tocar o coração. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.